Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso criminal que aconteceu em uma cidade bem pequena nos Estados Unidos. Depois vou contar para vocês alguns outros casos também que aconteceram nessa mesma cidade e por isso ela ganhou a fama de ser amaldiçoada. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso A Cidade Amaldiçoada de Skidmore e também o caso Ken Rex. A cidade de Skidmore está localizada no noroeste do Missouri, uma parte do condado de Norway. A população da pequena cidade diminuiu gradualmente desde 1910, quando 562 residentes ocupavam a cidade. Hoje, apenas 245 pessoas vivem lá. Desses, mais de 20% estão abaixo da linha da pobreza. Vários comércios fecharam e a cidade mostra sinais de deterioração. Apesar de ser pequena, a cidade é famosa pelos crimes violentos que ocorreram por lá. Kenneth Rex McElroy nasceu em 1º de junho de 1934, no Kansas. Ele era o 15º filho de 16 filhos de Tony e Mabel McElroy. Sua família era de fazendeiros, mas eles não tinham muitas condições financeiras e com isso se mudavam com frequência, antes de ficarem definitivo em Skidmore. O pai de Ken era abusivo e forçava seus filhos a serem violentos com os animais. Ken abandonou a escola aos 15 anos e começou na vida do crime. Durante sua vida, ele ficou conhecido por roubar gado, grãos, gasolina, álcool, antiguidades e outros animais. Ele também começou a ganhar fama de mulherengo. Ken foi casado 3 vezes e teve relações com meninas de apenas 12 anos fora do casamento. Ele começou a sair com a sua terceira esposa, chamada Trena, quando ela tinha apenas 12 anos e ele 35. Em algum momento, Trena disse a seus pais que Ken a havia agredido sexualmente e as acusações foram feitas. Para escapar das acusações, Ken pediu Trena em casamento e ela concordou, mas seus pais seriam obrigados a dar a permissão para que sua filha se casasse com ele. A princípio, os pais de Trena recusaram. Logo depois, seu cachorro foi baleado e a casa incendiada. Após o incêndio e a morte do cachorro, os pais de Trena consentiram com o casamento. Trena teve o primeiro filho do casal quando tinha 14 anos. Não sabemos ao certo quantos filhos Ken teve, mas o número aproximado seria de 20. Ele teve 4 filhos com outra menina de 14 anos que mais tarde os colocou para adoção. Em 1973, Ken foi acusado de incêndio criminoso, agressão e abuso sexual. Trena, que ainda era menor de idade, foi colocado em um orfanato junto com seu filho pequeno. Ken estacionou sua caminhonete do lado de fora do lar adotivo, perseguindo a jovem. Em 1976, um fazendeiro de Skidmore acusou Ken de atirar nele 2 vezes com uma espingarda após uma disputa. Não importava quantas vezes as acusações fossem feitas contra Ken McElroy, ele sempre estava um passo à frente. Apesar de enfrentar acusações mais de 20 vezes, nenhuma acusação foi mantida. Uma das razões pelas quais Ken ficou fora da prisão foi porque ele ameaçava as pessoas e todos tinham medo dele. Se alguma pessoa tinha algum problema com ele, ele parava na frente da casa da pessoa, dizia que ia incendiar e fazer coisas terríveis com a casa, com a família, com tudo. E é claro que tudo isso que ele falava deixava as pessoas desesperadas. Então, para não ter problemas, as pessoas preferiam não ir à polícia, não fazer um boletim, já que eles tinham muito medo do que o Ken era capaz. Em 1980, alguns dos filhos de Ken entraram em um mercado e uma confusão aconteceu. A partir desse momento, Ken começou a perseguir Ernest Bu e sua esposa, Louise Boenkpen, os donos do mercado. No ano seguinte, depois de muita perseguição, Ken atirou em Ernest, que estava com 70 anos na época. O homem foi levado para o hospital em tratamento intensivo e sobreviveu ao ataque.
Ken foi acusado de agressão com arma mortal, mas foi liberado sob a fiança enquanto aguardava o julgamento. Os residentes de Skidmore testemunharam contra Ken Rex, na esperança de finalmente se livrar de quem eles consideravam o valentão da cidade e que praticamente todo mundo tinha medo, então eles viram que essa seria a oportunidade perfeita. Os habitantes da cidade acreditaram que finalmente tiveram sucesso quando Ken foi condenado por agressão. Mas o povo de Skidmore foi forçado a viver com medo mais uma vez quando ele recebeu um recurso e foi autorizado a pagar uma fiança de $40 mil. E ele tinha esse dinheiro porque ele sempre roubava as pessoas. Ele começou a perseguir aqueles que testemunharam contra ele, muitas vezes utilizando uma arma, mesmo contra as ordens do tribunal. Em 10 de junho de 1981, Ken deveria voltar ao tribunal para enfrentar a revogação do vínculo como resultado de porte de arma. Os habitantes da cidade de Skidmore, quase todos os adultos da cidade, reuniram-se para discutir um plano. Vários moradores deveriam testemunhar contra ele na audiência. Então, eles sentiram que se unissem com uma comunidade vizinha, seria a melhor opção ali para eles se protegerem. Eles ficaram perturbados ao saber que a audiência foi adiada. Ken Rex McArrow estava livre para aterrorizá-los um pouco mais. Eles temiam por suas famílias e por si mesmos. Um pouco depois, Ken e Trena foram para o único bar que tinha na cidade. Enquanto Ken e Trena se sentavam para tomar algumas cervejas, todos os homens da região invadiram o bar. Ken e Trena deixaram o bar e foram para sua caminhonete. Todos o seguiram para fora do bar. Enquanto o casal estava sentado em sua caminhonete, os habitantes da cidade cercaram o veículo, muitos carregando armas. Ken também estava armado e um tiro cessou. Ken Rex McArrow foi morto em 10 de julho de 1981, enquanto estava sentado em sua caminhonete ao lado de sua esposa de 24 anos. Ele tinha 47 anos no momento do crime. Um dos moradores tirou Trena do veículo e a levou para um local seguro. Depois que Ken morreu, todos foram para casa e cuidaram de seus negócios, enquanto ele estava morto em sua caminhonete. Ao serem questionados, ninguém admitiu saber quem atirou em Ken Rex. Na verdade, a polícia acreditava que pelo menos 2 pessoas atiraram nele, mas ninguém parecia ter visto nada. Trena afirmou que o assassinato foi planejado pelos habitantes da cidade. Ela também afirmou ter visto o atirador, um homem que ela identificou à polícia. Mas a polícia acreditava que o tiro fatal veio de outra direção, descartando esse suspeito. O promotor levou o caso a um grande júri, que determinou que não havia provas suficientes para indiciar ninguém pelo crime. Algumas pessoas acreditavam na história de Trena, já outras a chamavam de mentirosa. Ela definitivamente prejudicou sua credibilidade ao alegar que Ken a abusou sexualmente quando ela era menor, mas depois disse que inventou isso porque estava com ciúmes da esposa de Ken na época. Ken mais tarde se divorciou dessa esposa e se casou com Trina, mas sua ex-esposa continuou morando com o casal e eles se comportavam como uma família. Os filhos de Ken não entendem o ódio que as pessoas têm pelo seu pai. Durante toda a minha vida, eles o culparam por tudo. Ele foi o melhor pai que alguém poderia ter. Ele cuidou bem de nossa família e nos amou. Não sei como alguém poderia atirar nele a sangue frio, disse a sua filha chamada Tammy. Em um documentário, vários filhos de Ken aparecem e expressam tristeza pela perda de seu pai. Eles admitem que às vezes Trena aparecia com o olho roxo, mas negaram ter testemunhado algum abuso dentro de casa. Embora nenhuma prisão tenha sido feita nesse caso, Trena entrou com uma ação federal de direitos civis contra o homem que ela jura ter matado seu marido, a cidade de Skidmore, Norway County, o xerife e o prefeito da cidade. Ela originalmente buscou $5 milhões, mas o caso foi posteriormente resolvido por $17.600. Os réus negaram irregularidades, mas dizem que fizeram um acordo para evitar um processo mais caro. Trena saiu de Skidmore com seus filhos. Em 1982, a casa que pertenceu a Ken e sua família foi destruída por um incêndio. Ninguém relatou o incêndio na casa e as autoridades afirmaram que não iriam investigar, pois ninguém havia feito uma reclamação ou um pedido. A casa estava vazia no momento do incêndio. Alguns bombeiros voluntários apareceram para combater o fogo, mas o corpo de bombeiros de Skidmore não respondeu. Eles alegam que nunca souberam do incêndio e que não era de sua jurisdição, pois a casa ficava fora dos limites da cidade.
A pequena cidade de Skidmore continuou a encolher ao longo dos anos após o assassinato, diminuindo a população para 284 pessoas no ano 2000. Ninguém jamais foi preso ou formalmente acusado no assassinato de Ken Rex. Acredita-se que várias pessoas saibam a identidade do atirador ou dos atiradores, mas ninguém jamais compartilhou com as autoridades. Alguns acreditam que as testemunhas estão com muito medo dos habitantes da cidade para se apresentarem. Alguns também acreditam que quem matou Ken provavelmente já está morto. A gente pode pensar que a violência acabou depois que o Ken foi morto, que ele, digamos que era o problema da cidade, mas não é bem assim. Nós temos alguns casos de assassinato e até um desaparecimento que nunca foi resolvido nessa cidade. Em 16 de outubro de 2000, Greg Drago espancou e estrangulou sua namorada chamada Wendy Gillenwater. Greg tinha um histórico de abuso, algo que as pessoas pareciam ignorar em Skidmore. No dia de sua morte, ele a espancou brutalmente, a amarrou em sua caminhonete e a arrastou para cima e para baixo em uma estrada da cidade. Ela foi encontrada morta no quintal de sua casa após o crime. Greg Drago foi condenado por seu assassinato e sentenciado à prisão perpétua. Ele permanece em uma prisão no Missouri até hoje. Em 11 de abril de 2001, Branson Perry desapareceu de Skidmore. A sua avó foi até a sua casa e encontrou destrancada e o jovem não estava em lugar nenhum. Várias buscas foram feitas, mas nada foi encontrado. Ele tinha 20 anos na época do seu desaparecimento. Um de seus amigos disse que a última vez que viu Branson, ele disse que iria pegar alguns cabos em um galpão, mas nunca voltou para dentro de casa. Apesar de centenas de pistas e várias buscas, ninguém encontrou Branson Perry, que muitos acreditam que esteja morto hoje em dia. Há rumores de que ele estava envolvido com drogas e sabia demais, mas nenhuma acusação foi feita. Em agosto de 2022, o xerife do condado de Norway anunciou que o departamento tinha um suspeito, mas não tinha provas suficientes para prendê-lo. Talvez o crime mais brutal da história de Skidmore seja o assassinato de Bob Joe Stinnett. Parente de Branson Perry, Bob Joe era uma mulher de 23 anos que foi assassinada dentro de casa em Skidmore por uma amiga que conheceu em uma exposição de cães e depois passaram a conversar online. A mulher, que estava grávida, teve sua barriga cortada e seu bebê foi roubado. A assassina era uma mulher do Kansas, que foi rapidamente identificada como Lisa Montgomery. Lisa matou Bob Joe para roubar seu bebê após fingir uma gravidez. Lisa foi condenada e sentenciada à morte no Tribunal Federal. Devido ao sequestro, ela foi acusada federalmente. O governo dos Estados Unidos executou Lisa em janeiro de 2021. Muitos acreditam que a cidade é amaldiçoada, e isso começou com o Ken Rex, já que o seu assassinato nunca foi resolvido, ninguém sabe quem realmente atirou nele, e provavelmente algumas pessoas da cidade saibam quem foi, mas preferiram esconder como uma espécie de justiça por tudo que ele fez. Então digamos que a cidade ficou com um karma e é amaldiçoada e vários crimes terríveis acontecem lá, e também o caso do desaparecimento do garoto de 20 anos, que é um dos maiores mistérios da cidade. Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui para vocês, é um pouco de caso resolvido, um pouco de mistério, e realmente, quando a gente estuda a história dessa cidade, a gente vê que tem muita coisa esquisita por lá. O que vocês acham? Será que tudo começou com Ken Rex? Ou será que não tem nada a ver e apenas são coincidências? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.